Vamos lá, pessoal. Eu quero retomar aqui o tema da crítica à modernidade. É um tema caro a mim há alguns anos, especificamente em 2019. No nosso grupo de estudos Humanitas, nós mergulhamos no tema da direita tradicional, né, enquanto a perspectiva do pensamento político crítica à modernidade liberal, à modernidade progressista e até conservadora, a partir, né, da análise oferecida pelo livro do César Ranquetá Júnior, no livro da Direita Moderna à Direita Tradicional. O livro foi editado pela editora Danúbio e você encontra aí pelas livrarias virtuais, e também aqui no meu canal tem uma série de vídeos completa em que naquele ano o nosso grupo de estudos estudou o livro inteiro, e tem os vídeos aqui no canal, tu pode procurar por aqui e assistir os nossos encontros. Mas transcorridos esses 7 anos, desde então, muita coisa se passou, e eu percorri outros estudos, né, outras áreas de interesse, venho dividindo ao longo do tempo com vocês aqui no canal, e agora eu dei uma retomada nesses estudos da crise da modernidade, digamos assim, né? Alguns chamam de a crise do mundo moderno, a decadência do Ocidente, enfim, são nomes diferentes para falar essencialmente da mesma coisa. E essa crítica à modernidade, ela tem vários aspectos, né, várias perspectivas que abordam este problema. Nós podemos falar de Freud, que do lado da psicologia abordou a crise da modernidade, tem um livro dele, O Mal-Estar na Civilização, que trata disso, até pensadores católicos, tradicionalistas, para pegar o nosso caso brasileiro aqui do César Ranquetá, claro que se baseia em grandes autores aí da tradição católica e até não católica para falar do problema da modernidade. E nesse sentido, nessa retomada de tema, eu estava relendo um pequeno livro que o César também lançou, que se chama Ensaios Antimodernos. Esta aqui é uma edição própria do autor, né? Ele mesmo editou este livro e ainda existe na internet, eu andei olhando. Ele lançou em 2020 esse livro, justamente no ano da pandemia. E é uma coletânea de ensaios que o César trouxe aqui, compilou para nós. E é muito interessante porque nesse período aí, nesses últimos anos, eu continuei dando atenção ao tema da crise da modernidade, né, no sentido até de crítica ao capitalismo propriamente dito, pois, como vocês sabem, a minha jornada de estudos se inaugura com um elogio ao capitalismo, né? A minha base de formação lá atrás, no início dos anos 2000, ela foi de caráter liberal pró-capitalista e anti-esquerda, antissocialista, todo esse embate ideológico entre capitalismo versus socialismo, né? Então eu estava, né, sempre do lado do capitalismo, né, um feroz apologeta do capitalismo e feroz crítico do socialismo. Mas essa perspectiva de estudos e de crítica à modernidade, leia-se crítica ao capitalismo, crítica ao socialismo, ao cientificismo, ao império do indivíduo, da técnica. Essas leituras aí me levaram a olhar esse problema da modernidade com uma visão mais abrangente, né? Então, essa busca por estudar, entender, né, que é uma coisa que a gente precisa se demorar nesse estudo, né, para alcançar novos horizontes e de compreensão, inclusive. Então eu tenho aqui um pequeno caderno que eu tenho meus temas de estudo, né? À medida que eu vou lendo e temas vão me inquietando, eu vou fazendo uma lista aqui de temas de estudo para futuros estudos e até para deixar registradas as minhas inquietações ali que certas leituras e certos temas e vivências me provocam intelectualmente. E eu tenho aqui um tema de estudo que diz respeito a essa crítica do mundo moderno, é o meu item 35 aqui, que é de 2025,
que eu coloquei aqui o tema, né? Crítica ao capitalismo, ao drama, do drama existencial do homem moderno, né? O desenraizamento, para usar a expressão de Simone Weil. Quer dizer, a crítica à modernidade, ela também pode ser feita especificamente, né, a crítica ao capitalismo, a esse regime que se consolidou, né, a partir do século XIX e no século XX. E aí eu construí um mapa de abordagem crítica do capitalismo e eu percebi que essa crítica à modernidade, ela não é uma exclusividade da literatura, né, do pensamento político tradicional, seja de René Guénon, passando por Júlio Zévola, até o tradicionalismo católico, né, que é o que o César trouxe no livro dele, Da Direita Moderna à Direita Tradicional, que é o que ele traz nos ensaios antimodernos também. Que culmina num outro livro dele, que é o Reinado Social de Cristo, né, que ele escreveu também sobre isso, que é uma espécie de culminação dessa visão dele crítica à modernidade e a solução que ele vai nos dar, né, que é a crise do homem moderno, a crise existencial do homem moderno. Ela deriva de um afastamento de Deus, né, até de uma negação daquilo que é sagrado e da religião. Então, à medida que o homem foi se modernizando, né, foi mergulhando num mundo materialista, capitalista, socialista, porque ambos os modelos são materialistas eminentemente, houve, né, esse afastamento de Deus e o homem entrou nessa crise, nessa desordem interior provocada por esse mundo moderno. Mas então eu descobri, né, continuando esses estudos, que essa crítica ao capitalismo, ao mundo moderno, não é uma exclusividade desses pensadores tradicionalistas, mas tem uma série de outros pensadores aí que nos ajudam a refletir e até a entender a crise do homem moderno. E eu pontuei aqui alguns, nos quais alguns eu já percorri, só para vocês terem uma ideia de quão amplo é esta discussão. Mark Fisher, com o seu livro Realismo Capitalista, para pegar um autor contemporâneo que escreveu aí durante os anos 2000, o Mark Fisher, ele já faleceu, infelizmente. Aí tem o Byung-Chul Han, né, com o livro Sociedade do Cansaço, que eu acho que é o livro mais famoso dele, mas tem tantos outros aí. O Byung-Chul Han, ele é um filósofo, analista social, sul-coreano, porém já há muitos anos ele é professor na Alemanha e lá reside, está em franca atividade. Ele tem muitos livros já, todos eles, ou a maioria, publicados no Brasil. Sugiro fortemente esse autor. Além da Sociedade do Cansaço, que é uma crítica a esse mundo hiperconectado, hiperacelerado, desenraizado, ele tem outros tantos livros nessa linha aí. A Simone Weil, né, com o livro Desenraizamento. A Simone Weil é uma alemã, judia dos anos 20, 30 ali, faleceu jovem, também vai tratar do tema. O Andy Brown, com o livro As Ruínas do Neoliberalismo. E o John Carroll, Ego e Alma. Alguns autores bastante distintos entre si, inclusive, né, tirando, depois eu vou fazer uma síntese aqui para vocês, mas eles têm uma peculiaridade e até distinção. Então nós temos, à medida que a gente vai entendendo isso e conhecendo, uma família de diagnósticos da crise do homem moderno, ou da crise da contemporaneidade, se vocês preferirem. Por exemplo, a gente pode distinguir aqui uma perspectiva crítica de caráter mais político-econômico, e aí a gente pode voltar até a Marx. Né? Marx foi um crítico da contemporaneidade dele, ou da modernidade, né? Quando ele via a ascensão do capitalismo, o próprio afastamento do homem de uma vida mais tradicional, do desenraizamento que o mundo do trabalho e o impulso capitalista provocou na sociedade. Então, Marx é sim um crítico, né, político, econômico, sobretudo, né, desta modernidade, passando por Foucault, Andy Brown, David Harvey, mais nos nossos dias. Outra perspectiva crítica da modernidade é de caráter mais existencial,
psicológica, cultural. Por exemplo, né, essas que analisam o sofrimento, o vazio, o desenraizamento e a experiência vivida do indivíduo na modernidade. Então, quer dizer, enquanto Marx, Foucault, Andy Brown, David Harvey criticam o sistema político ou o sistema econômico em si como problema e, portanto, vão propor uma solução política e econômica para o problema diagnosticado, esses autores mais existencialistas, psicológicos ou cultural, eles vão identificar a crise no indivíduo, né? E aí vão propor, né, muitos deles, soluções para o indivíduo enfrentar esse problema e superar esse problema. Podemos citar aqui autores dessa perspectiva, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Simone Weil, nessa mais existencial. Na perspectiva cultural, Horkheimer, Marcuse e Erich Fromm. Aqui tem pensadores da escola de Frankfurt que olharam o capitalismo a partir dos anos 40 e pós-guerra, principalmente, anos 60 e 70, e viram, opa, o mundo se desordenou. Então, assim como os católicos, assim como como René Guénon, esses pensadores da escola de Frankfurt, portanto de esquerda, também identificavam uma desordem no mundo moderno e vão diagnosticar, por vezes, muito bem esse problema e também vão propor as soluções, né, via de regra também de caráter político e cultural. E numa perspectiva mais de psicanálise psicológica, Freud, Jung, Viktor Frankl e cultural até o Christopher Lasch também identificaram, né, um problema da modernidade com uma perspectiva psicológica ou cultural e vão propor ali, alguns deles, né, qual é o caminho para esse indivíduo se ordenar. Quer dizer, o fio condutor desses diversos e até antagônicos autores é o mesmo, né? A modernidade mina os fundamentos de sentido, de pertencimento, à interioridade do indivíduo. Mas cada autor enfatiza dimensões diferentes do problema da crise da modernidade. Pontuei aqui ontológicas, Heidegger, Weil, psicológica, Freud, Fromm, sociológica, Bauman e Sennett. Até é interessante, né, o Bauman é o da modernidade líquida, o Sennett é do problema do trabalho, tem até o livro dele ali que ele aborda, e a cultural, espiritual, vamos dizer assim, com Nietzsche, Viktor Frankl e Carl Jung. Eu coloco aqui também nessa perspectiva crítica, eu lembrei do próprio ensaísta inglês Theodore Dalrymple, né, em que a editora Realizações, ali no 2014 em diante, ele começou a publicar muitos livros do Theodore Dalrymple. A perspectiva do Dalrymple é uma crítica cultural, né? Ele percebe, né, que o mundo, ele não vai usar o conceito de mundo moderno, né, nesse sentido, mas ele faz uma análise aguda da crise cultural e mental do homem do século XXI. Ele é um psiquiatra, enfim, ele percorreu vários países, trabalhava em hospitais, trabalhava em penitenciárias, e então ele não era só um estudioso e observador intelectual, mas ele teve décadas de vivência com pessoas degradadas. E aí ele vai fazer uma análise cultural baseada até na literatura, nas artes, na cultura. É um autor muito rico também que oferece uma perspectiva sagaz sobre esse problema aí, né, do homem moderno que nós estamos tratando. O Byung-Chul Han propõe recuperar como solução ao problema a negatividade, o silêncio, o ócio e a contemplação. Quer dizer, tu veja que o Byung-Chul Han, ele não vai propor soluções políticas. Ele até entende que as ambições políticas podem ser em si também problemáticas, né? Então ele vai propor soluções para o indivíduo, né, se autorresgatar nesse mundo em desordem e caótico. O Mark Fisher é um escritor, um ensaísta de caráter político, de esquerda, e ele vai propor a repolitização do mal-estar, né?
a reinvenção de horizontes coletivos e culturais. Então ele faz uma análise muito boa do capitalismo, do problema atual, contemporâneo, mas vai propor uma solução política a qual eu particularmente não concordo em nada com a solução do Mark Fisher. Mas a análise e o diagnóstico do Mark Fisher é obrigatório. Eu recomendo vivamente, estou aqui com o livro dele, o Realismo Capitalista, vivamente a leitura desse livro. O Mark Fisher é um autor obrigatório. O Sennett vai buscar revalorizar o trabalho e instituições que sustentam a continuidade da vida. Então também entende a crise do homem moderno e vai propor uma volta, um enraizamento do próprio trabalho como sentido da vida, né? E não só o trabalho enquanto maquinaria da vida moderna, que é a causa do problema. E para nós voltar aqui a um autor brasileiro, contemporâneo e que em muito sentido, na minha visão, converge muito com a análise e a crítica que o César Ranquetá faz, é a obra do Martim Vázquez da Cunha, que ele também é um autor, um escritor que faz uma análise do problema da modernidade, começando com o seu livro Crise e Utopia, lá de 2012, que vai ter uma nova edição, assim esperamos, final desse ano, início de 2027, ampliada do livro, em que, passando pelo Poeira da Glória, né, e inúmeros ensaios do Martim, que eu já tratei aqui no canal, tem muitos vídeos aqui no meu canal sobre Crise e Utopia, sobre Poeira da Glória, sobre alguns ensaios do Martim, recomendo que você assista, mas mais do que isso, leia estes livros e ensaios dele, em que o Martim, e aqui eu quero fazer uma discussão paralela com vocês entre o César Ranquetá Júnior, com o seu livro Da Direita Moderna à Direita Tradicional, em que pese esse livro ser um escopo mais abrangente, mas vamos pegar também aqui os ensaios antimodernos, que é mais objetivo até. E o Martim. Enquanto o César Ranquetá ele identifica a crise da modernidade e declaradamente de uma perspectiva do pensamento político tradicional, que, portanto, identifica a crise como um afastamento do homem de suas fontes religiosas, sagradas e divinas, né? Então, vivemos uma crise, né? Seja no mundo socialista ou capitalista, ambos são frutos da modernidade, portanto, da desordenação do homem, que significa o afastamento dele para com Deus. E aí emerge, né, o homem que vive num vazio existencial, que vive em busca de prazeres frenéticos, fúteis e sem relação nenhuma com o sagrado, com aquilo que é mais alto, que é a perspectiva tradicional, né? O homem não é só um bichinho que está aqui nessa vida para comer, dormir, trabalhar e se divertir. Isso aí é a animalização da vida humana, a bestialização da vida humana. O homem tem uma fonte no sagrado e deve parar e voltar, né, a refletir a sua vida interior e a sua relação com Deus, para sair desse vazio, dessa crise de sentido em que o homem moderno mergulhou. O Martim ele vai propor de alguma forma, isso está nos ensaios, está nos livros, que a única saída para o homem é a liberdade interior. Então é a vida interior que nós temos que valorizar e buscar, não fugindo da tensão da vida material e da inerência da vida humana, mas buscando de alguma forma equilibrar essa tensão entre as nossas limitações e imperfeições da vida material e humana aqui, mas sabendo que existe essa realidade transcendente que deve também nos guiar. Enquanto César propõe explicitamente um retorno ao catolicismo, né, um retorno à vida tradicional religiosa como solução da crise, o Martim não chega a ser explícito nestes termos, embora ele diga que sim, Deus é a grande realidade que deve nos guiar. Então aí eu vejo essa convergência entre um pensador tradicionalista político como César e um que não é nessa abordagem, que é o Martim, que é um autor mais
peculiar, vamos dizer, mais singular, né? O Martin não é difícil você enquadrar ele numa perspectiva em si. Eu acho que ele é um pensador extremamente original, singular e dá uma contribuição própria diante de todos esses problemas aqui que envolve a crise do homem moderno, a crise da contemporaneidade, enfim. Então, o Martin, eu pontuo da seguinte forma, ele não vê uma saída por nenhum desses meios. Ah, a revolução tem que ser política, a revolução tem que ser econômica, ideológica, a solução é a educação, é a cultura. Não, o Martin não levanta essas bandeiras. Ele vai nos dizer, no fim das contas, que o que nos resta é a liberdade interior como território da ordenação da alma. Mas na tensão inerente à condição humana neste mundo. Então eu simpatizo muito com a perspectiva do Martin, né? Embora, claro, eu não estou cravando que isso seja a solução, e acho que nem o Martin propõe isso, tá? O Martin ele não tem um caráter apologético, ele é um autor assim, sofisticado e sutil por vezes, e aí você tem que fazer as conexões que você achar devida. Mas eu acho que é isso, tem muitas perspectivas para a gente refletir sobre a crise da modernidade. Eu acho que é uma agenda de estudos, de pesquisa riquíssima. Inclusive eu estou com outro livro aqui, ó, A Sombra da Modernidade, Ensaios sobre Antimodernos. Veja, A Convergência, o livro do César, Ensaios Antimodernos, de 2020. E esse aqui do Fabrício Tavares de Moraes, foi publicado o ano passado. A Sombra da Modernidade, também sobre os antimodernos. Eu dei uma olhada nesse livro, me pareceu espetacular. Inclusive, esse livro foi eleito, né, entre os 25 livros mais relevantes do século XXI por escritores brasileiros. Esse livro aqui foi eleito, está lá na lista, tem vídeo aqui no meu canal, né, o trabalho que eu e o Bruno Magalhães fizemos de pesquisar, e esse livro está lá. E eu dei uma olhada nele, estava dando uma olhada, e realmente sim, me parece uma pesquisa altamente sofisticada, profunda, ampla, são ensaios assim acadêmicos riquíssimos aqui do Fabrício. Eu fiquei bastante surpreso com o rigor, digamos assim, né, do que o Fabrício faz nesse livro, mas eu preciso ler ele completo. Eu dei só uma olhada por cima, alguns ensaios, aquela cheirada inicial assim para sentir o que vem, e já me surpreendi com o livro. Mas então é isso. Eu não estou aqui defendendo, obviamente, nenhuma perspectiva, faça isso, faça aquilo, né, mas oferecendo uma reflexão de um tema que para mim eu acho que é muito caro. Eu acho que vocês têm que observar esse tema para entender, né, essa questão do mundo moderno em que vivemos. E ofereci aqui, mostrei para vocês várias perspectivas de examinar essa crise da contemporaneidade, e alguns deles propõem soluções cabais, né? Cabe a você entender se ela é útil ou não. Outros criticam essas soluções, e enfim, nós estamos no meio desse profundo debate, riquíssimo debate, e seguimos então aí estudando. E claro que fica a recomendação de todos esses livros, autores, né? Leiam, estudem, façam suas investigações, e se você tem alguma preferência por alguma perspectiva que eu mencionei aqui, comenta aqui. Se você já é adepto, entende que alguma dessas perspectivas realmente oferece a solução para o problema, ou se você também, né, busca entender, está lendo, está iniciando, né, os estudos nessa temática. Você acha que a solução é econômica, tem que mudar o regime econômico, acha que é política, acha que é cultural, a educação resolve o problema da modernidade, é falta de educação, um afastamento de Deus, né, ou nós temos aí que enfrentar a realidade e buscar a liberdade interior, na vida interior, mesmo na tensão inerente da realidade, como fala aqui o Martin. Tá bom, pessoal? Então, a discussão era essa.
Comenta aqui, quero saber o que tu pensa sobre o tema, se já parou para pensar nele. E recomendo esse vídeo aí àqueles que se interessam por esse assunto, tá bom? Fico por aqui e até o próximo.